Você é cristão, mas não sabe ou está em dúvida sobre como um cristão deve agir, falar ou pensar? Quais são as verdadeiras características de um cristão? Bom, se você está com dúvida em relação a isso, eu irei te ajudar. A paz do Senhor Jesus, eu sou o Cristão DG e neste vídeo eu irei te mostrar, com base na Bíblia, como um verdadeiro cristão deve se comportar e qual o real sentido disso. Como um cristão deve tratar as pessoas? Uma das principais características de um verdadeiro cristão é o amor. Um cristão verdadeiro é reconhecido pelo seu amor ao próximo, não só por palavras, mas pelas suas atitudes. Um verdadeiro cristão deve amar o seu próximo como Jesus nos amou e também como Deus nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, sabendo sobre os nossos pecados, conhecendo as nossas impurezas, se entregou à cruz para que os nossos pecados fossem perdoados, independente do que fizermos. Jesus nos amou a este nível. Podemos ver o amor de Jesus em uma passagem muito marcante que se encontra no Evangelho de João, onde é contado sobre uma mulher que havia cometido adultério. Os fariseus iam apedrejar ela conforme a lei de Moisés, mas Jesus, chegando ali, impediu a mulher de ser apedrejada, dizendo: "Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela." E no final do acontecimento é mostrado um diálogo entre a mulher e Jesus, onde podemos ver o grande amor que Jesus tinha pelas pessoas. O diálogo é encontrado nos versículos 10 e 11 do capítulo 8. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: "Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou?" "Ninguém, Senhor", disse ela. Então declarou Jesus: "Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado." Isso é apenas um exemplo do amor que um verdadeiro cristão deve ter. É um mandamento básico, mas muitas das vezes é difícil de cumprir. Mas não podemos desistir. Nenhum ser humano deve ser tratado de uma forma ruim. Todos devem ser amados e perdoados. Claro que amar não é concordar com tudo. Você deve amar o seu próximo, mas não deve concordar com o pecado dele. O amor é o maior testemunho do cristão no mundo, e com ele a nossa vida fica bem melhor. Outra característica forte de um verdadeiro cristão é a humildade. Um verdadeiro cristão deve ser humilde. Um cristão deve servir aos outros e nunca, em hipótese alguma, deve achar que é melhor que o seu irmão, pois somos todos pequenos em comparação com a glória de Deus. Tudo o que a gente faz, tudo o que acontece no mundo tem a permissão de Deus. Então quem sou eu para achar que sou melhor que o próximo? Hoje eu posso estar bem de vida, mas amanhã eu posso estar caído, destruído, e no fim, o que adiantou eu me achar melhor do que os outros? Nada, porque se não fosse pela misericórdia de Deus, nenhum de nós teríamos levantado da cama hoje. Mas Ele nos concede graça maior, por isto diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A vida espiritual de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão tem uma vida de santidade. Ele não é perfeito, mas ele não se conforma com o pecado. Por isso, ele está sempre procurando ler a Bíblia, jejuar, estar em constante oração. É algo que ele precisa buscar. Um cristão sem santidade não é um cristão de verdade, é um cristão morno. Uma pessoa que não obedece a palavra é uma pessoa sem direcionamento. Não basta apenas ouvir a palavra, tem que pôr em prática todos os dias e buscar uma vida melhor. Um cristão deve ter uma vida de oração e dependência de Deus. Martinho Lutero dizia: "Tenho tanto trabalho a fazer hoje que não posso gastar menos de 3 horas em oração." Ele não fazia os seus afazeres e depois orava. Primeiro ele orava e depois ele fazia os seus afazeres. A oração é como uma arma que você tem que deixar ela sempre carregada. Quanto mais você ora, mais sua intimidade com Deus aumenta e mais sua fé também aumenta. Claro que as tentações não irão parar de vir, mas se você estiver em oração, você irá poder resisti-las com mais facilidade. Um verdadeiro cristão coloca Deus em primeiro lugar em tudo no que faz. Um cristão que não possui uma vida de intimidade com Deus, aos poucos vai se esfriando. O desenvolvimento de um cristão. Botando em prática o que estou te falando, você poderá produzir os frutos do Espírito.
Amor, paz, paciência, domínio próprio e o Espírito Santo irá agir na sua vida. Um cristão é luz onde está, independente do lugar. Suas atitudes falam mais altas do que suas palavras. A forma como ele reage às dificuldades também é algo importante. Ele não se desespera, mesmo se ele acabar caindo, ele irá se levantar e dobrar a sua vida de oração e a forma como busca a Deus. Ele não olha para o lado, ele mantém seus olhos fixos em Jesus e segue sem medo, pois é sábio e age da maneira conforme Deus quer. E por isso, Deus se alegra ao ver suas atitudes como cristão. Sua fé é grande e ele não duvida de Deus e sabe que ele pode fazer coisas grandes por nós. O cristão verdadeiro persevera na fé, não tem medo do futuro e deixa o que aconteceu no passado para trás. Ele apenas vive o hoje de uma forma única, louvando a Deus e agradecendo por ter acordado e estar vivendo mais um dia. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comente e se inscreva aqui no canal. Mande esse vídeo para alguém que você ama e que essa mensagem venha se espalhar cada vez mais. Então é isso. Deus abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.